Olá pessoal, meu nome é Ricardo Amatucci, eu sou velejador, educador, arte educador, jornalista, escritor. Escrevi Uma Família pela Costa Sul, Uma Família pela Costa Leste. Quem quiser conhecer está no site www.sobrehomensveleiros.com.br. Também edito o jornal Alma Náutica, que é um jornal dedicado à náutica, mas principalmente à vela. E fui convidado pelo Matheus Dantas para bater um papo com vocês sobre vela, sobre nossa experiência, minha, da minha esposa, da minha filha, como começamos a velejar, enfim, tentando incentivar as pessoas a fazer um pouco da sua vida uma coisa um pouco mais legal velejando. Então, a primeira coisa eu gostaria é agradecer ao Matheus Dantas pelo convite, pela iniciativa desse congresso virtual, que eu acho uma ferramenta extremamente importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a distância no início da educação à distância, muitos anos atrás. Começamos no tempo da BBS, colocando os alunos em contatos com outras crianças e outras escolas. Depois isso evoluiu para o mundo das imagens, e eu acho que a internet é uma ferramenta muito importante para a educação de uma maneira geral e para disseminar essas ideias legais, e se você unir isso à vela é muito mais legal, né? Bem, como o tema proposto é incentivar as pessoas a se iniciar ou a botar os seus barcos na água ou tomar caminhos um pouco mais longos, né? Eu acho que nada melhor do que contar como foi a minha experiência, da minha esposa, como é que nós começamos na vela. E esse começo foi bastante curioso. Nós, na nossa juventude, hoje passamos dos 50 os dois, mas nós éramos esportistas, né? Nos conhecemos, aliás, praticando espeleologia, né? Que, para quem não conhece, é a arte aí de explorar as cavernas, mapear cavernas, fazer estudos, e frequentávamos o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, Petar, no núcleo Caboclos, que é um outro núcleo distante desse núcleo mais turístico, que talvez algumas pessoas conheçam, e fazíamos rapel, escalada em rocha, na Pedra do Baú, esse tipo de coisa. E aí, com o passar do tempo, nós fomos parando, e um belo dia a gente estava sentado no sofá, no escritório aqui de casa, assistindo, veja vocês, Domingão do Faustão, e eu parei, pensei e falei, puxa, olha, a que ponto chegamos, né? A gente era esportista, fazia um monte de coisa, e agora estamos aqui, os dois bundões sentados no sofá, assistindo essa porcaria que não acrescenta em nada e que, né? E estamos aqui. E aí conversei com ela no sentido de falar, por que a gente poderia fazer para voltar ao esporte, né? Escalar não dá mais, e caverna é uma coisa que está muito longe, a gente tem pouco tempo de viajar, né? Talvez fazer rapel com uma idade um pouco mais, né, avançada não seja o ideal, e até porque a gente pode até começar a voltar a retomar, mas com o tempo a gente vai acabar parando, né? A gente precisaria escolher um esporte que a gente pudesse continuar longamente, aí, até ficar velhinho, né? O que poderia fazer? Ela falou, olha, meu avô velejava. Eu falei, interessante, o negócio de velejar é bacana. Nós já tínhamos tido uma experiência de nos aproximar da vela, porque nós tivemos uma confecção que trabalhava com material de esporte e aventura. Nós fazíamos bolsas de mountain bike, e entre os materiais nós fazíamos sacos de dormir. E uma época nós tivemos a oportunidade e conseguimos fornecer para o Amir Klink o saco de dormir para ele fazer aquela famosa invernagem polar que ele fez lá na Antártida e tal. E ele levou o nosso saco de dormir, inclusive tem quem tiver o livro aí dá uma procurada, nossa empresa chamava-se Polar Equipamentos, e tem um agradecimento no final do livro e tal. Ele foi lá e usou o nosso saco de dormir, foi o primeiro saco de dormir produzido de pena de ganso. A gente importava pena de ganso lá de Santa Catarina,
inventou uma máquina de separar, porque a gente só podia usar pluma, porque a pena espetava e furava, né? Quem estava lá dormindo, o negócio espetava você e tal. Então a gente inventou uma caixa de geladeira com um aspirador de pó jogando o vento para um lado, as plumas mais leves elas voavam e o próprio aspirador chupava em cima as plumas, e a gente fazia aí essa separação. Enfim, fizemos isso aí, fornecemos. Então a ideia do veleiro não era uma ideia muito distante na nossa cabeça, embora fosse da nossa realidade. E ela contou a história interessante do avô dela, que velejou até os 90 anos no ICSA, foi um dos diretores participantes lá do ICSA. E isso voltou a acender uma interrogação. Puxa, será que velejar é a coisa? Então, vamos tentar ver como é que é isso aí. Durante a semana, dei uma fuçada na internet, acabei achando um cara que até hoje é meu amigo, o grande Gustavo, que me deu a primeira aula de vela e que me despertou, mais do que me ensinar, ele me despertou em minha paixão pela vela, porque ele não se fixou nas coisas muito técnicas, mas embora ele tenha me ensinado o básico, a preocupação dele foi despertar essa paixão, né? Ele tinha uma carta náutica feita de próprio punho da Guarapiranga, e aí a gente fazia exercício de bússola de localização, ele encalhou o veleiro de propósito, ensinou técnicas de desencalhe. Foi uma coisa que me levou a partir daí, e hoje eu percebo isso, que me levou para a vela de cruzeiro, e despertou muito em mim essa paixão pela vela. E aí depois eu fiz o curso, fiz sozinho, a minha mulher não se animou muito no primeiro momento, eu falei, vou lá, vou ver qual que é, né? E se for legal, eu te chamo e a gente faz junto e tal. E de fato depois ela foi e a gente refez o curso com ela, e a partir daí nós começamos a alugar veleiros na Guarapiranga. Na época tinha uma oferta muito grande de alugar, até hoje ainda tem. E começamos a velejar. Fim de semana a gente ia lá, alugava o veleiro e apanhava pra caramba, dava aquelas braçadas, todo mundo a 5, 10 nós por hora ali, e a gente parado ali, com a vela batendo, não tinha a menor noção, até que a gente acabou, né, pegando o jeitinho e nos divertimos muito. E aí acabamos comprando um veleiro, procuramos bastante, essa é uma questão que depois eu vou conversar também sobre a compra do primeiro veleiro, e que foi um Velamar 27. Vocês imaginam um Velamar 27, até hoje a gente brinca, que é um pires, né, um pato em cima de um pires, né, como a gente brinca, porque é um veleiro relativamente grande para Guarapiranga, embora ele ainda esteja lá com o nosso amigo Dudu Costa, no Asbac, no Clube Asbac. E a gente se divertiu muito, muito, muito. Dormíamos no terceiro lago, passeávamos, velejada noturna, foi uma coisa bastante gostosa. Aprendemos muito de mecânica, aprendemos muito de regulagem de vela, de manobra. Agora a Piranga é interessante porque ela tem mudanças de vento muito rápidas, né? As rondadas de vento, o acabar o vento, é uma coisa que é muito rápida e você aprende a ter essa agilidade de pensar e de fazer as manobras com rapidez, e que depois você acaba utilizando quando você está no mar. Mas o aspecto interessante é que depois que nós começamos, a Diana, minha esposa, como muitas mulheres, ela se apavorava quando o veleiro adernava, né? Se apavorava muito, de maneira a entrar em pânico, a descer para a cabine e chorar lá embaixo. Então isso foi uma coisa que eu falei, puxa, não vai rolar, né? Chegou um determinado momento que eu pensei, não vai ser vela, é bom a gente procurar a bocha, uma coisa mais tranquila, porque vela não vai rolar. Mas por outro lado, eu falei, quem sabe se a gente der tempo ao tempo, e se a coisa não for muito abrupta, né, vamos respeitar o tempo dela, porque é com ela que eu quero velejar. Nesse meio tempo, eu já tinha velejado muito, muito, muito com outras pessoas, já tinha ido a Noronha,
já tinha participado de regata, Semana de Vela de Ilhabela. Ela sempre apoiou, falou, não, vai lá, mas não tinha coragem de se aventurar em coisas um pouco mais radicais, entre aspas, né, para quem veleja na Guarapiranga para lá e para cá, com brisa e para ver o pôr do sol. Chega a ser radical você fazer uma Semana de Vela de Ilhabela. Então ela sempre incentivou, falou, não, vai lá, eu vou junto, você faz, você veleja e aí você me conta. Para Noronha ela foi de avião a primeira vez que nós fomos, e eu fui velejando na regata, na Refena, com isso eu percebi o seguinte, olha, vamos ir devagar, vamos dar tempo ao tempo, porque eu tenho certeza que se eu for no ritmo dela, ela vai conseguir me acompanhar. Velejar com outras pessoas é legal, velejar com os amigos é bacana, você velejar com um monte de gente no barco que você não conhece é interessante, você acaba conhecendo, se você conhece os seus amigos também é uma coisa bacana, mas você velejar com quem você ama e com quem você divide a sua vida, e principalmente porque era esse o objetivo, velejar em família, é uma coisa muito mais legal. Quem faz isso, quem fez isso, sabe que não tem preço, né? É legal ir para Noronha, mas é legal ir para Noronha com a sua esposa e com a sua filha, né? Então eu resolvi que a gente precisava ter esse tempo, né? E fomos devagarzinho. Quando ela achava que a coisa ia dernando, eu soltava o cabo, deixava o barco voltar, folgava a vela, e afinal de contas a gente estava lá para se divertir. Eu acho que velejar é se divertir fundamentalmente, né? Se você quer fazer regata, quer chegar em primeiro lugar, tudo bem, aí é outro papo, você procura o perfil que mais lhe agrada, mas se você quer fazer cruzeiro, como a gente sempre quis, né? Passear e conhecer o Brasil, enfim, aí você tem que fazer isso por prazer, né? Então nós fomos devagar, até o ponto que compramos um barco lá no mar. Nosso primeiro veleiro foi o Aladim 30 e começamos devagarzinho, né? Fomos velejar no mar finalmente, e começamos ali naquela região de águas bem abrigadas, que é Paraty, Ilha Grande, um passinho de cada vez. Então esse aspecto interessante da gente pensar um pouco, que é o sonho versus a realidade, né? Muitas vezes a gente tem o sonho, eu quero comprar um barco, eu quero velejar no mar, eu quero ir para o Caribe, eu quero dar a volta ao mundo, eu quero morar a bordo, e o início desse sonho, ele precisa ser passo a passo. Você, mesmo que você seja um milionário, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo não seja, você não vai falar, bom, eu vou dar a volta ao mundo, pega, compra um barco, no dia seguinte vai embora, porque você não tem a menor ideia do que você vai estar enfrentando e você precisa construir esse sonho. Então, a construção do sonho é passo a passo, é dia a dia. E se você se planejar minimamente, eu acho que as chances de você ter sucesso, elas são muito maiores. Quando você aprende a velejar, na medida em que esse processo vai ocorrendo, você aprende também que o planejamento é fundamental. É isso que vai garantir a você a segurança, é isso que vai garantir a você a sua felicidade, na verdade, as suas alegrias, porque se você não tiver esse planejamento, você se dá mal. Mais hora, menos hora, você acaba se dando mal. Então, planejar é fundamental e nada melhor do que planejar o caminho que você vai fazer para realizar o seu sonho. É claro que durante esse caminho, os percalços vão ocorrer, né? No meu caso, fica como exemplo, além de eu ter que respeitar o tempo da minha mulher, e isso levou alguns anos a mais para a gente conseguir fazer as coisas que eu gostaria de fazer, e até ela também, né? Porque o nosso sonho era junto, né? O meu pai, por exemplo, morreu em 2004, na época que a gente estava começando a se preparar para comprar o veleiro
no litoral e começar o nosso objetivo lá embaixo no mar. E isso foi meio que um baque na minha vida e a gente precisou de um tempo para, enfim, se recuperar disso. Eu conto isso no meu livro, Uma Família pela Costa Sul, que conta esse início que eu estou contando para vocês, com mais detalhes, e como é que a gente chegou até Santa Catarina, velejando e tal. Foi a nossa primeira grande viagem. Saímos de Paraty, fomos ao Rio de Janeiro, e depois descemos e fomos pelo litoral aí até ponteando, né, parando em vários lugares, até Santa Catarina. Mas essa construção desse sonho, ela precisa respeitar o tempo das pessoas, né? O seu tempo, o tempo da sua companheira, se for o caso, o tempo dos seus filhos, e respeitar o tempo que a vida te impõe. Às vezes você precisa dar uma parada, entender que isso não é uma frustração, isso faz parte da vida, você compreender o tempo da natureza, o tempo das coisas, da vida, dos acontecimentos, dos parentes, as prioridades, né? Às vezes você dá uma força para um parente que tem mais idade, que precisa dos seus cuidados naquele momento, e adiar o seu sonho, porque é preferível você fazer o seu projeto, mas estar plenamente realizado daqui a alguns anos, daqui a um tempo, do que você estar em dúvida, você está em algum lugar, mas a sua cabeça está em outro, e você ter uma série de problemas, né?